Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O dólar comercial operou em queda hoje frente a diversas moedas e também frente ao real. Hoje, o Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, divulgou dados referentes à economia no país norte-americano para o mês de setembro no chamado Livro Bege. E de acordo com os analistas de mercado, a economia cresceu de forma modesta e moderada no mês de setembro. Frente ao real, a queda do dólar comercial nesta quarta-feira foi de 0,12% e a moeda norte-americana termina o dia de hoje aos R$ 3,16 mais 50. Dólar em queda, índice Bovespa em alta nesta quarta-feira. O principal índice da B3 de São Paulo teve uma alta de 0,52% depois de vir em queda ao longo desta semana. O índice Bovespa fecha o dia de hoje aos 76.611 pontos. Entre as quedas hoje aqui do índice Bovespa aparecem as ações do grupo JBS, que nesta quarta-feira caíram 1,20% e com o papel negociado por R$ 8,17. Lembrando que ontem a JBS divulgou a paralisação de atividade em 7 unidades de frigorífico no Mato Grosso do Sul. E a Superintendência do Porto de Rio Grande divulgou dados referentes às embarcações de janeiro a setembro deste ano. De acordo com o relatório, as embarcações movimentaram mais de 31 milhões de toneladas durante este período, uma alta de 1,76% em relação ao mesmo período do ano passado. Já na comparação mensal, setembro deste ano embarcou 8% a mais do que setembro de 2016. Mais informações do Rio Grande do Sul com a repórter Annelise Nicolodi. A soja é um dos produtos mais importantes para o desenvolvimento do Porto Gaúcho. Até agora já foram movimentadas quase 12 milhões de toneladas do complexo que une farelo, óleo e grão. Apenas do grão foram cerca de 10 milhões de toneladas, o que representa mais de 38% de toda a movimentação do Porto de Rio Grande no sul do estado. O principal destino desses produtos são os países asiáticos, em especial a China. Além da soja, o arroz está entre os produtos que mais tiveram crescimento. A Superintendência do Porto de Rio Grande também fechou o balanço financeiro de 2017 até o mês de setembro. O superávit ultrapassa 25 milhões de reais. Annelise Nicolodi para o SBA. E os produtores de soja seguem apreensivos no centro-sul do país para o plantio da oleaginosa em função do tempo. Lembrando que algumas regiões precisaram parar os trabalhos por causa do tempo seco ainda nas últimas semanas e algumas ainda nem iniciaram os trabalhos. Para saber se o tempo contribui para os produtores de soja do centro-sul do país, quem tem as informações do clima é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de soja agora começam a ter cenários mais otimistas, principalmente para o centro do país, na região centro-oeste e também sudeste. A partir do próximo final de semana, as instabilidades vão começar a se espalhar, ainda não de forma muito generalizada, mas mesmo assim os primeiros episódios de chuva já começam a retornar para as áreas centrais do país. As áreas mais secas do centro-sul do Brasil ficam em torno do Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais. Nos próximos 5 dias, as chuvas ainda vão seguir com forte intensidade no sul do país, acumulados de até 50 milímetros em grande parte da região sul. O sistema que vai ser responsável por essa chuva mais forte vai ser uma frente fria que vai ajudar a intensificar as chuvas na região sul. O estado do Mato Grosso do Sul também vai receber chuvas mais significativas, com acumulados de até 30 milímetros. As instabilidades dessa vez conseguem avançar um pouco mais pelo estado de São Paulo, alcançando o sul de Minas Gerais e grande parte da região centro-oeste. Só que a chuva ainda é muito fraca, as pancadas seguem isoladas e também irregulares. A partir da próxima semana é que essa chuva agora consegue se tornar mais abrangente nas áreas do centro-sul do país. Dessa vez, previsão de chuva mais espalhada pelo centro-oeste e também sudeste, alcançando até as áreas centrais do estado de Minas Gerais.
Mas na região sul, previsão ainda de chuva bastante forte. Acumulados de até 70 milímetros no oeste do Paraná. Só que nas áreas mais centrais do país, a previsão ainda vai ser de chuva mais fraca. Durante o terceiro período, essas chuvas na região sul ainda não devem dar trégua. Previsão de chuva forte, acumulados de até 50 milímetros entre Santa Catarina e também no Paraná. E as chuvas começam a ganhar mais intensidade entre a região centro-oeste, como Mato Grosso do Sul, interior do estado de São Paulo e também sul de Minas Gerais. Então, no decorrer das próximas semanas, e principalmente no finzinho do mês de outubro e também comecinho do mês de novembro, é que as instabilidades conseguem ganhar mais intensidade em áreas produtoras de soja, tanto da região centro-oeste como também da região sudeste, favorecendo esse início do plantio da soja. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado, Juliana. E os preços da farinha de trigo estão em queda no mercado doméstico, de acordo com o CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O motivo é a baixa aquisição da safra 2017 e 2018 e também a maior oferta de trigo no estado do Paraná. E o preço do trigo no estado do Paraná esteve em alta ontem, no último levantamento do CEPEA, com o preço de R$ 600,36 a tonelada. A alta no dia é de 0,38%, mas no acumulado do mês, o trigo tipo pão ou melhorador lá no estado do Paraná segue em queda, uma queda de 0,08%. Já o trigo no Rio Grande do Sul, que é o trigo brando, teve uma queda no último levantamento do CEPEA, como a gente acompanha aqui no painel. O preço da tonelada lá no Rio Grande do Sul é de R$ 564,32. No acumulado do mês, a queda do trigo lá no Rio Grande do Sul é de 3,28%. Falando em trigo, vamos ver como ficaram os valores do trigo no mercado futuro hoje lá na Bolsa de Chicago. O trigo também esteve em queda hoje no mercado futuro na Bolsa de Chicago, como a gente acompanha aqui. O contrato com vencimento em dezembro, ele caiu 1,09% nesta quarta-feira e nos últimos negócios apresenta o valor de $4,30 o bushel. Contrato com vencimento para março do ano que vem teve uma queda quase de 1% e apresentando o valor de $4,49 o bushel. E por último, o contrato com vencimento para maio do ano que vem, com desvalorização de 0,85%, apresenta o valor de $4,63 o bushel no mercado futuro hoje lá na Bolsa de Chicago. Ele foi pressionado principalmente pela fraca demanda pelo cereal norte-americano e também pela previsão de clima seco lá nos Estados Unidos, que é favorável para a produção do trigo. O mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E as chuvas nas regiões produtoras deixaram o aspecto dos cafezais mais bonito, mas não garantem melhora na produtividade. É o que diz o jornalista Antônio Resch no comentário de hoje. Olá, diz a letra da canção: meu cafezal em flor, quanta flor meu cafezal. Pois foi isso que ocorreu nos últimos dias. Choveu finalmente nas regiões produtoras e o cafezal abriu aquela florada espetacular. Bonito, muitas fotos, todos os smartphones das redes aí de cafeicultores e outras pessoas envolvidas com café, com muita foto bonita de cafezal. Aquela flor branca, bonita demais e cheirosa. Mas um porém. Elas estão tão bonitas assim porque o cafezal está com pouca folha. Por quê? Porque houve uma seca e as folhas caíram. E isso quer dizer o quê, meu caro amigo? Minha cara amiga? Quer dizer que uma florada exuberante, como a que tivemos aí nos últimos dias, não quer dizer absolutamente uma produtividade, uma produção de café tão alta como alguns ainda estão imaginando. Então, bonito para os olhos, bonito para os celulares, smartphones, mas isso não quer dizer mais sacas de café. Até o próximo boletim.
Até o próximo boletim, Antônio Resch. E os futuros do café tiveram um dia de alta hoje, tanto na Bolsa de Londres quanto em Nova York, como também aqui na B3 em São Paulo. Nós começamos acompanhando no painel o comportamento dos futuros do café robusta na Bolsa de Londres nesta quarta-feira. O contrato com vencimento para novembro subiu quase 1% hoje lá na Bolsa de Londres e nos últimos negócios apresenta o valor de $2.000 a tonelada. O contrato com vencimento para janeiro teve uma alta de 0,25% por $1.949 a tonelada. E o contrato com vencimento para março do ano que vem teve uma valorização de 0,36%, fechando o dia de hoje por $1.929 a tonelada. Já passamos para o café arábica na Bolsa de Nova York, contrato de dezembro em alta de 0,12%. Nos últimos negócios, o valor para este contrato é de $1,24 por libra-peso. Contratos com vencimento para março do ano que vem, próximos à estabilidade, com uma leve alta de 0,07% a $1,28 por libra-peso. E por último, o contrato com vencimento para maio, também com a mesma variação, de 0,07% de alta, por $1,30 por libra-peso. Passamos para o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, com poucas variações nesta quarta-feira. O contrato com vencimento para dezembro subiu 0,07% hoje aqui na B3 em São Paulo e no ajuste atual traz o valor de $153,75 a saca. Para o mês de dezembro, nos últimos negócios, o valor é de $154 a saca, já indicando um cenário positivo para o pregão de amanhã, quinta-feira, 19 de outubro. Seguimos para o contrato de março, que hoje teve uma alta de 0,10% aqui em São Paulo, e apresentando o valor de $155,85 a saca. Contrato com vencimento em setembro do ano que vem, que é o mês referência no mercado do café, teve pouca variação hoje, subindo 0,06%. No ajuste atual, o valor para setembro de 2018 é de $158,50 a saca. Para fechar, setembro de 2019, o valor mais alto, $170,90 a saca, com uma leve alta de 0,03%. De acordo com os traders, essas altas no mercado do café nesta quarta-feira se justificam por ajustes técnicos depois de perdas acentuadas tanto na Bolsa de Londres quanto na Bolsa de Nova York e também aqui na B3. O mercado do campo traz mais previsão do tempo com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que destaca agora a produção de pastagens no centro-norte do país. Com as chuvas perdendo a intensidade na faixa leste do Nordeste, a umidade do solo também diminuiu. Agora, os índices ficam próximos de 50%, mas mesmo assim, ainda mantém bom ritmo de crescimento das áreas de pastagens. Nos próximos 5 dias, o tempo seco ainda predomina no interior do Nordeste e as pancadas seguem ainda com fraca intensidade em toda a área litorânea da região. No período seguinte, ainda pouca coisa vai mudar. O tempo seco ainda predomina no interior e as pancadas seguem de fraca intensidade em toda a faixa leste nordestina. Somente no terceiro período é que a condição começa a mudar um pouco. Agora, as instabilidades da faixa leste perdem bastante intensidade e a chuva começa a se espalhar um pouco mais pelo interior do Nordeste, provocando pancadas de chuva entre o Maranhão, Piauí e toda a metade sul da Bahia. Grande parte da região norte também vai receber instabilidades. Então, ao longo das próximas semanas, as chuvas seguem perdendo bastante intensidade ainda na faixa leste do Nordeste. Mesmo assim, a umidade do solo ainda deve seguir um pouco mais elevada e garantir bom crescimento para as áreas de pastagens. No dia 31 de outubro, começa a segunda praça do leilão judicial Leão Irmão Alagoas. O jornalista Walter Puga Júnior conversou com o engenheiro agrônomo Leonardo Amaral sobre este assunto e é o que nós vamos ver agora. Leonardo, obrigado por ter vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos explicar o que é essa área que será leiloada agora no final de outubro. Uma área muito boa, né? O que você me diz, você esteve lá acompanhando o que ocorre naquela região, é um bom negócio? Olha, eu diria que é um excelente negócio. As áreas são consolidadas em cana já há diversos anos. A localização é espetacular. Elas estão às margens da rodovia.
O solo é um solo privilegiado, altitude, enfim, é uma área já consolidada em cana. São mais de 1.500 hectares, não? Sim, são 1.513 hectares. Existe um bloco que em torno de 1.400 hectares, que é uma área contígua, né, muito bem localizada e que está, né, que forma... Não foi abandonada, né? Vamos mostrar essa área? Vamos lá. Nós temos uma gravação que foi feita lá. Veja, fica perto da rodovia, é área bem próxima de acessos fáceis, não, Leonardo? Os municípios, elas estão localizados no município vizinhos de Maceió, né, no caso Satuba, e aí toda a área mecanizada, as áreas ambientais são todas respeitadas, como você disse, as áreas não estão abandonadas, existe inclusive glebas que estão sendo plantadas, né, nesses dias, né, foram plantadas agora no mês de setembro. Não há, vamos dizer, problemas nessa área que, a princípio, a AgriPlanning tenha constatado? Não. Hoje, um grande problema nas áreas de cana e na agricultura como um todo seriam a questão ambiental, né? E todas essas áreas... Os comprometimentos com o meio ambiente, cumprir legislação... Sim. As áreas possuem CAR, estão regularmente inscritas no CAR. Não existe invasão de APP, né, em áreas de preservação permanente. Enfim, são áreas que estão dentro da legislação atual. E tem cuidado mesmo, não são áreas abandonadas, isso você frisava, você tem frisado sempre, frisava agora há pouco antes dessa entrevista. É tudo bem cuidado lá? Sim, quando a gente fala de vender áreas que estão abandonadas, já existe uma depreciação no próprio ativo biológico. É natural que perca, né? É natural que perca valor, inclusive. Que perca valor. Mas as áreas estão sendo cuidadas, elas estão sendo, né, todas manejadas, controle de herbicida, controle de... Nós pegamos essa época que estava chovendo, né, existia inclusive controle de sistemas de conservação de solo, né, para preservar a questão de erosão. E essa é parte dessa área que está desse sendo bloco de levada. 1.400 hectares. Né, existem canas, né, já no terceiro corte, tem canas no quarto corte e tem canas que estão sendo plantadas agora. Quer dizer, há uma estrutura, e é bem perto de Maceió, como você lembrava, não? Sim, são áreas próximas de Maceió, que é a capital do estado, né, e a fácil acesso, a margem de rodovias. Margem de rodovias. São áreas favoráveis, não? Sim, são áreas favoráveis. E já há trabalhadores na região já acostumados a lidar com essa atividade já há muitos anos, não? Sim, não há problemas de mão de obra, de escassez de mão de obra lá. Né? Inclusive não existem litígios, em discussão na justiça, problemas de invasão de terras, não estão próximas a parques ambientais. E você esteve lá, né? As imagens mostram aqui, você tem na tela. Leonardo esteve lá apurando detalhes dessa terra, a qualidade dessa terra. Viu? A terra tem uma qualidade diferenciada, não? Sim, são terras com uma fertilidade diferenciada na região, com teores de matéria orgânica e fósforos acima do normal da região, e chove bem nessa região, em torno de 1.500 milímetros. À medida que se adentra para o estado, as chuvas vão se diminuindo, mas nesse raio de 30, 40 quilômetros de Maceió, as chuvas são boas, muito boas. Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, são regiões próximas de Maceió, ou seja, fácil acesso, nós temos aí... não temos nenhuma dificuldade para transitar e operar nessas áreas. Não temos. O acesso às usinas são bem próximas, né? Existem diversas usinas na região que são vizinhas ali, né? Ou seja, é uma área cuja produção já está próxima para ser entregue. Sim. O raio máximo dessas áreas nas usinas são de 40 quilômetros. Ou seja, é muito próximo. Isso é um raio econômico, né? É uma distância viabiliza a produção. Sim, que viabiliza a produção. Bom, temos esse leilão, ocorre agora no dia 31 de outubro, né? Sim. Pela Superbid. Você acompanha o canal do Boi, fará divulgação do resultado desse leilão, acompanha esse leilão. O que você deixa de mensagem para quem estiver interessado nessa área, Leonardo? São áreas que é uma oportunidade excelente. Né? É uma oportunidade para usinas que já estão instaladas na região e que
são áreas, né, que estão em produção. Então é um investimento que, já adquirindo esse imóvel, você já tem uma produção. A chance da rentabilidade. Você já tem uma já produção. Está operando, já está trabalhando. Não são áreas que vão demandar um investimento para depois ter o retorno. O retorno já vem nesse ano mesmo. Bom, né? Você acabou de ouvir Leonardo Amaral, técnico responsável da Agriplane, responsável por aferir, conferir, verificar toda essa área que vai a leilão agora, leilão judicial, dia 31 de outubro, pela Superbid. Uma área que interessa a você que está ou próximo de Alagoas, ou já está em Alagoas, ou se interessa, tem interesse em investir em Alagoas. Agradeço a sua presença aqui, Leonardo. Okay. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Um abraço. Voltamos ao programa. Reforçando então mais uma vez, o leilão acontece no dia 31 deste mês. E veja depois do intervalo, o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio divulga pesquisa sobre o perfil das produtoras brasileiras. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo e por aqui o assunto agora é o milho, que hoje teve um dia de queda na Bolsa de Chicago, acompanhando também a desvalorização dos futuros do trigo. Isso porque os dois produtos são substitutos da ração animal. Além disso, a previsão de clima mais seco no meio oeste dos Estados Unidos também pressionou as cotações, porque com o clima mais seco, o trabalho da colheita é favorecido e isso faz com que os preços do milho no mercado futuro tenham queda. Aqui no painel a gente acompanha como que foi essa movimentação. Começando com o contrato para o mês de dezembro, que caiu 0,42% lá na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Nos últimos negócios, o valor para dezembro é de $3,48 o bushel. Os contratos com vencimento para março do ano que vem tiveram uma queda de 0,41% por $3,62 o bushel. Contratos com vencimento para maio do ano que vem, com desvalorização de 0,33%, ficaram em $3,70 o bushel. E os contratos com vencimento para julho de 2018 tiveram uma desvalorização de 0,19%, negociados a $3,77 o bushel. Já passamos para o milho BMF, negociado aqui na B3 em São Paulo, que hoje acompanhou esse movimento negativo lá da Bolsa de Chicago. De olho no painel, contrato com vencimento para novembro em queda de mais de 0,5% e no ajuste atual, o valor para o vencimento de novembro é de R$ 32,38 a saca, com 180 contratos negociados. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, em queda de 0,54% por R$ 33,23 a saca. Contratos com vencimento para março de 2018, em queda de 0,24%, com valor de R$ 33,80 a saca no ajuste atual. E os contratos com vencimento para maio de 2018 tiveram uma queda um pouco menos acentuada do que os outros vencimentos, uma queda de 0,12%, apresentando o valor de R$ 32,79 a saca. Já na soja, a soja teve um dia tentando buscar recuperação na Bolsa de Chicago, mas terminou a quarta-feira próxima da estabilidade. O que dificultou essa recuperação dos preços foram os amplos estoques e os amplos estoques, impediram a alta dos preços. Foi o que disse o analista da corretora Allendale, lá da Bolsa de Chicago. De olho no painel, então, o contrato para a soja de novembro teve uma leve queda de 0,05% e nos últimos negócios o valor para este vencimento é de $9,84 o bushel. Contrato com vencimento para janeiro do ano que vem teve uma queda ainda menor, assim como os contratos de março e maio de 2018, de 0,02%, e nos últimos negócios o valor de janeiro é $9,95 o bushel. Contrato com vencimento para março ficou no patamar de $10,04 o bushel e o contrato com vencimento para maio de 2018, $10,13 o bushel. Terminamos com a soja
Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, que também teve um dia aí de poucas variações hoje. O contrato com vencimento para novembro caiu 0,05% e no ajuste atual o valor é de $21,69 a saca. Contratos com vencimento para janeiro de 2018 com a mesma variação negativa de 0,05% por $21,93 a saca, e o contrato de março, que não teve variação, permanece em $22,15 a saca. E a polêmica sobre a patente de sementes foi um dos destaques durante o 2º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que acontece aqui em São Paulo, no Transamérica Expo Center. As participantes questionaram as empresas presentes sobre o controle e a legislação no mercado de sementes. O diretor de regulamentação da empresa Monsanto, o Geraldo Berger, fez uma palestra sobre tecnologia e genética globalizada e admitiu que é necessária uma reavaliação, uma revisão na legislação. Quem conversou com ele foi o jornalista Walter Puga Júnior. Vamos acompanhar a entrevista. Doutor Geraldo, nós tivemos aqui uma palestra com mulheres e o senhor procurou passar que investimento é necessário para a pesquisa. Dinheiro sai ou do governo ou da empresa privada. Custa caro fazer pesquisa? Custa muito caro fazer pesquisa porque é um investimento de longo prazo para começar. Você necessita de infraestrutura, pesquisadores e, logicamente, áreas e equipamentos para que você tenha, logicamente, um investimento necessário para que você desenvolva seus produtos e tecnologias ao longo do tempo. Então, um híbrido de milho, uma variedade de soja, demora em torno, aí, em média, 8 anos para serem desenvolvidos. Então, você precisa de um investimento constante para que todo ano você tenha novas variedades, novos híbridos desenvolvidos. Então, é fundamental um investimento consistente ao longo do tempo para que o aumento de produtividade se materialize na produtividade do agricultor. O senhor ressalta que o investimento ou sai de áreas governamentais, de empresas como a Embrapa, ligadas ao governo, ou saem da iniciativa privada. Sem investimento, não há inovação? Sem investimento, não há inovação. Nós vimos a evolução da produtividade aqui no Brasil, praticamente a produtividade de grãos aumentando mais de 300% e a área não aumentando mais do que 60%. Isso é fruto de inovação, só que nós precisamos fazer mais. Nós temos que produzir mais e conservar mais o nosso meio ambiente. Então, a inovação é que vai fazer com que a gente aumente a produtividade, ou seja, a produção por área, e tenha, logicamente, um aumento da produção agrícola nacional. As mulheres reunidas no 2º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio levantaram questões como desperdício. O desperdício é muito grande no agronegócio brasileiro? Primeiro, gostaria de ressaltar o excelente evento que a gente tem aqui, com mais de 1000 mulheres dedicadas ao agro, com um interesse muito grande voltado nas questões mais diversas que estão relacionadas à agropecuária brasileira. E o que me chamou muita atenção foi o interesse e os questionamentos bastante diretos e objetivos para as questões que estão inerentes às suas atividades como produtoras rurais. Fiquei muito gratificado de ver essa iniciativa e a presença maciça dessas mulheres que fazem com que a nossa agricultura se torne cada vez mais pujante. Em relação às questões de desperdício, elas são realmente questões bastante complexas e culturais. Nós temos um país de dimensão continental, onde transporte ainda é uma questão difícil, infraestrutura, mecanismos de armazenamento para as mais diversas culturas, tanto de grãos quanto de hortifruti granjeiros. Então, eu acredito que a gente vai melhorar essa situação quando nós tivermos aí uma discussão para mudar essa cultura de desperdício, para fazer com que a gente tenha um uso mais racional dos alimentos e fazer com que as cadeias produtivas se tornem mais eficientes para minimizar esse desperdício. O senhor é diretor da área de regulamentação e aqui as mulheres questionaram neste congresso também sobre regulamentação para a venda de sementes e a produção de sementes por produtores em diferentes regiões do Brasil. Para a Monsanto, que é uma empresa que negocia e vive de sementes preparadas, desenvolvidas em laboratório, é uma questão delicada a liberação de sementes?
O Brasil tem uma situação, acredito que bastante singular, pelo fato de ter estabelecido marcos legais bastante importantes que permitem que o Brasil, entidades nacionais e públicas e privadas, possam fazer investimento em pesquisa. Eu destacaria a Lei de Propriedade Intelectual, a Lei de Proteção de Cultivares, a Lei de Biossegurança, a Lei de Sementes, que são marcos legais que norteiam como a inovação acontece na área de agricultura aqui no Brasil. Nós temos uma experiência bastante grande, dando como exemplo a biotecnologia, com mais de 20 anos já de cultivo no Brasil, e o marco legal precisa evoluir junto com o aumento da produtividade e com a modernidade da agricultura brasileira. Então acredito que nós estamos num bom momento de fazer uma revisão desses marcos, sempre buscando um mecanismo que fomente o investimento em pesquisa, a inovação, a geração de novas cultivares e desenvolvimento de sementes que sejam cada vez mais produtivas, que tenham mais qualidade para o produtor rural. Então eu acredito que está num bom momento da gente fazer uma revisão desses marcos legais. E durante o Congresso foi divulgada uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira do Agronegócio à empresa IPESO para mostrar o perfil das produtoras brasileiras. A pesquisa, intitulada como Todas as Mulheres do Agro, mostra que 49,5% das mulheres que atuam no agronegócio trabalham em minifúndio, 26,1% em pequenas propriedades, 13,5% trabalham em médias propriedades e quase 11% atuam em grandes fazendas, de acordo com essa pesquisa. A pesquisa, que ouviu 862 entrevistadas, também constatou que 73% das mulheres trabalham... Não, essa tela, só um pouquinho, por favor. Vamos lá, as mulheres do agronegócio trabalham que 59,2% das mulheres do agronegócio trabalham como proprietárias ou sócias das propriedades, enquanto 30,5% são funcionárias e colaboradoras e 10,4% são gestoras, diretoras, gerentes, coordenadoras ou atuam em funções administrativas nas propriedades. Sobre preconceito, 44,2% delas disseram enfrentar preconceito sutil, enquanto 30% acusam preconceito evidente. A pesquisa também mostrou que nos meios de comunicação acessados pelas mulheres do setor agropecuário, elas gostariam de aprofundar mais conhecimento nos seguintes assuntos: gestão de pessoas, gestão empresarial, finanças, negociação, gastronomia, tecnologia, bolsa de valores e viagens. Essas informações, portanto, foram divulgadas durante o 2º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio aqui em São Paulo. E com isso, o Mercado do Campo de hoje se despede por aqui. Lembrando que a gente volta amanhã, às 5h35 da tarde. Você fica agora na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Até amanhã.